Graça e paz, eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 2, verso 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, ele fala, entre outros assuntos, da condição dos judeus e gentios em relação ao plano redentor de Deus. Ele mostra, assim como em Romanos, que nem judeus e nem gentios tem uma posição melhor do que a outra. Na verdade, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, da ira de Deus. E ele mostra para esses irmãos desta igreja, que era composta por judeus e por gentios convertidos a Cristo, ele mostra que eles estavam mortos em delitos e pecados. No capítulo 2, verso 1. No verso 2 e no verso 3, ele fala, primeiramente no verso 2, ele fala sobre os gentios, porque os gentios andavam conforme o curso do mundo, conforme principados e potestades, e aí ele fala isso, por que é para os gentios? Porque os gentios é que adoravam os deuses pagãos, e os deuses pagãos são demônios. Os judeus não adoravam ídolos pagãos, eram os gentios que viviam conforme a filosofia grega, conforme a cultura ocidental anti-Deus, e os judeus não viviam desta maneira. No entanto, no verso 3, ele muda o pronome, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Então agora Paulo se inclui, e inclui também os judeus, dizendo que tanto os judeus como os gentios eram escravos da sua própria natureza caída, e todos, judeus e gentios, estavam debaixo da ira de Deus. No verso 11 e 12, Paulo fala para os gentios, e ele fala que antes da graça alcançá-los, antes deles serem transformados à imagem de Cristo, conforme o verso 10, eles deveriam sempre lembrar que no passado eles eram chamados de incircuncisos pelos da circuncisão, ou seja, pelos judeus. Eles eram chamados de impuros pelos judeus. Eles eram considerados como aqueles que eram indignos de estar no meio dos judeus. Havia no templo uma ala para os judeus, mulheres, escravos, e havia ala para os gentios. Eram separados. Eles não haviam recebido, como os judeus, a aliança das promessas, eles não tinham esperança, eles estavam sem Cristo no mundo e sem Deus no mundo. Eles eram ateus. E é importante dizer, quando diz sem Deus, a palavra grega é ateus mesmo, mas não no ateu no sentido de hoje. Quando você pega ateu hoje, é um cético, alguém que não acredita em modo algum na existência de Deus. Mas o ateu aqui era aquele que adorava vários deuses e não acreditava na existência de um único Deus. Então, o Senhor está dizendo por meio de Paulo que eles estavam assim, eles eram pagãos, idólatras. Então, estes foram alcançados pela graça, e eles deveriam lembrar sempre disso. Da mesma maneira, nós, brasileiros, ou você que é de outra nação que está ouvindo, você é um gentil e foi alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, você que vivia sem Deus no mundo, você que vivia sem esperança, você que estava debaixo da ira de Deus, como também eu estava, e como os demais. Mas Deus, por causa da sua graça, misericórdia e amor, nos alcançou para nos tornar a imagem do seu Filho e nos tornar parte da sua família, do seu povo.
o que mais adiante nós poderemos meditar em outro momento. Que Deus assim nos abençoe. Amém.